noite a todos. Eu convidaria você a abrir a sua Bíblia no texto que se encontra no Evangelho segundo João, no capítulo de número 1. Evangelho segundo João, capítulo de número 1. Amado e querido Deus, que o Espírito de revelação, que é o Espírito de Cristo, nos revele, nos conduza a toda a verdade. Que possamos todos ser iluminados pelo Teu Santo Espírito, que nos esclareça o significado das palavras nas Sagradas Escrituras. Ó Deus, que a fé que vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, esteja em nossas vidas e traga à existência aquilo que não existe. E, acima de tudo, que toda honra, glória e louvor sejam dados hoje e sempre ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. O Evangelho de João é o Evangelho possivelmente mais querido, mais amado por todos. É um evangelho que nós, normalmente, até mesmo quando a pessoa se converte, nós chegamos a presentear essa pessoa com o Evangelho de João, dizer, leia, por favor, o Evangelho de João. Mas é um evangelho extremamente profundo. Um evangelho, como todos os evangelhos, extremamente cristológico. Um evangelho que nos apresenta Jesus como Deus, o Verbo encarnado. João, o discípulo amado de Jesus, o apóstolo do amor, que é algo tão interessante já nisto, que sendo ele o discípulo amado, tornou-se ele o apóstolo do amor. Parece-me que pessoas que sejam amadas terão a facilidade, e deveriam ter, de amarem igualmente. E João, constrangido por este amor, amava. E nós, igualmente, constrangidos por esse sublime amor de Jesus Cristo, nosso Senhor, precisamos amar também. João fala, entre outras coisas, algo tão interessante a respeito de Jesus Cristo, num contraste com a pessoa de João, o Batista, que era esta voz que clamava no deserto, anunciando e preparando o caminho do Senhor. Diz-nos a palavra, no versículo de número 8, do capítulo de número 1 do Evangelho segundo João. Ele, a saber, João Batista, não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. E veja o que João diz aqui, a verdadeira luz que vinda ao mundo
ilumina toda a humanidade. Ele, João, não era a luz. Ele dava testemunho. Ele veio como o próprio João fala a respeito do Batista, que este veio para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Crer em sua palavra, em sua mensagem, em seu testemunho, na testificação que João o Batista fazia a respeito de Jesus. Lembre-se que você lerá em vários trechos das Sagradas Escrituras, João dizendo, este é aquele que eu me referi, dizendo que João, como profeta, diz, eu vi o Espírito Santo descendo sobre ele como pomba. E que o próprio Pai deu testemunho do Filho. O próprio Pai testificou a respeito do Filho, dizendo, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E não apenas uma vez, mas mais de uma vez, o Pai testificou a respeito do Filho. Deste Filho que é a luz, e eu saliento, a verdadeira luz. Como entender? Qual a importância de afirmarmos que Jesus não apenas era uma luz, mas ele é a luz. Ele não é simplesmente uma luz qualquer. Ele é a luz e a verdadeira luz, a genuína, a única luz, a luz primordial. A palavra do Senhor também nos diz, no profeta Malaquias, referindo-se à pessoa de Jesus, no capítulo 4 de Malaquias, nós encontramos que sobre nós nascerá o sol de justiça, trazendo salvação sobre as suas asas. Este sol de justiça, que é a própria pessoa de Jesus Cristo. E como o sol nos aquece, o sol nos ilumina. E quando o sol nasce, a noite desaparece. E todas as trevas são vencidas pelo sol. E que a Bíblia, falando desta luz, deste Deus maravilhoso, diz que Deus é luz. Ele mesmo é o Pai das luzes. E nele não há variação de luz, não há sombra alguma. Mas esse sol é tão impressionante que há algo para entendermos sobre a verdadeira luz. E a luz que não é verdadeira, que poderíamos até mesmo, em algumas situações, dizer falsa luz. A verdadeira luz
chamemos, baseado no sol de justiça, da luz natural. E a luz não verdadeira, a luz até mesmo falsa, seria uma luz artificial. Nós, na realidade da nossa sociedade, dependemos muito da luz artificial. Eu não sei se você já pensou o que é uma luz artificial. Uma luz natural é aquela que surge, desculpe a redundância, naturalmente, como a luz do sol. Uma luz artificial é uma luz que existe por artifícios, por isso ela é artificial. E eu gostaria que todos nós compreendêssemos a importância de sabermos que há luzes, outras luzes, que existem e que podem nos iludir, porque elas são produzidas por meio de artifícios. Há uma expressão de Jesus dizendo: se a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Mas se é luz, como pode ser trevas? É que muitas vezes, meus irmãos, a luz que está se manifestando em algumas situações não é a luz de Cristo, mas é a luz que vem por meio de artifícios. A luz de Cristo, essa luz natural, que bem eu poderia chamá-la de sobrenatural. E quantas vezes nós vemos artifícios? A Bíblia diz, dos jeitos que os homens deturpam a verdade, jeitosamente, deturpando a palavra de Deus. Cuidado, nós temos que tomar muito cuidado com os artifícios, com a luz que só existe porque existem artifícios. Quantas vezes, em vez de ser o poder de Deus, que é o Evangelho, nós estamos recebendo outras palavras que não são as boas novas, que não é a sã doutrina. Nós vivemos num momento que há uma filosofia no mundo, uma filosofia que relativa praticamente todas as coisas, que não aceita verdades incontestáveis, insofismáticas, verdades absolutas, que diz tudo é relativo, tua verdade é a tua verdade, a minha verdade é a minha verdade. E junto com esta filosofia, surge uma filosofia imediatista, de soluções quase que eu chamaria de mágicas, e dizendo tudo depende de você, que de certa maneira afasta a fé em Deus e aproxima a fé em si mesmo. E essas coisas têm vindo, que são artifícios que têm chegado dentro da igreja,
afetado a igreja e que tem mostrado uma luz e que tem dado uma iluminação, como a luz ilumina, um esclarecimento que não é a luz, a iluminação, o esclarecimento do sol da justiça. E então você vê várias pessoas com ideias que a Bíblia chama doutrina de homens, levando para dentro da igreja. Não é a doutrina de Deus, são doutrinas de homens. E pior, quando não são ensinos de demônios. Tudo isso são artifícios, são, direi eu agora, manipulações, em que montamos um estereótipo e enganamos a partir de uma pobre imitação da verdade. Nós precisamos a manifestação da verdadeira luz, de uma luz que ninguém precisa manipular, que ninguém precisa de artifícios para que ela nos aqueça, para que ela nos ilumine, para que ela brilhe em nossa vida. Tudo o que nós precisamos é da presença do sol da justiça. Veja bem, eu busco esse sentido, porque creio que mais do que nunca a igreja tem que se prevenir contra estas coisas. Vivemos dias de manipulação. Vivemos dias de manipulação dentro da própria igreja. Não pense que só nos nossos dias houve manipulação. Onde há mãos humanas, há possibilidade de se manipular, mas também há possibilidade de se manufaturar, de se trabalhar com as mãos. E espero que nós trabalhemos com as mãos, mas não manipulemos as pessoas. Não é sem motivo que no livro de Daniel, quando se fala daquela visão que teve Daniel a respeito do sonho de Nabucodonosor, daquela grande estátua que representava, como a maior parte dos intérpretes falam, dos reinos que viriam, e que o próprio Daniel se referiu aos reinos que viriam, e diz, e então, uma grande pedra tirada do monte, uma pedra que diz, sem o auxílio de mãos humanas. Deixe-me dizer uma coisa, há vários sentidos nisto. Primeiro, é que uma pedra removida do grande monte e descendo não precisa de ajuda de ninguém para rolar. Se fosse para subir, não haveria mãos suficientes, nem pés suficientes para poder fazer essa pedra subir. Esta grande pedra. Ela não precisa, o reino de Deus, não precisa da minha manipulação, não precisa de nossa manipulação. O reino de Deus, que é justiça, paz
e alegria no Espírito Santo. É obra de Deus. E que nós somos promotores do reino de Deus, somos divulgadores do reino de Deus, e temos que pregar nesse mundo inteiro, como a Bíblia diz, e será pregado em todo o mundo o evangelho do reino de Deus. Para quê? Para juízo. E então virá o fim. Jesus veio para estabelecer sua igreja, mas para estabelecer o reino. E nós precisamos afastar de nós toda a manipulação, toda a luz não verdadeira. Todo o artifício que busca substituir a verdadeira luz. E então eu digo, todo o artifício que busca substituir a Jesus, que é a verdadeira luz. Brilhe, Senhor, sobre nós. Ilumine, Senhor, a todos nós, como é a promessa da Nova Jerusalém, em que não haverá sol, nem lua, mas apenas a luz de Deus. Não haverá mais divisão de dia e de noite, porque haverá apenas este momento deste dia perfeito e eterno na manifestação da luz do Senhor. E nós temos já que estar experimentando essa verdade, entendendo que, como João, nós não somos a luz. Nós estamos aqui para testificarmos a respeito da luz, para sermos testemunhas de Jesus Cristo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. E testificaremos da verdadeira luz, a única. Não é uma luz, não é uma luz qualquer, não é outra luz, é a única, a verdadeira luz, que é Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, nós queremos te pedir que a tua presença seja cada vez mais real em nossas vidas, que nós não falhemos nisto, que nós, Senhor, possamos testificar a respeito de Jesus Cristo, da verdadeira luz. E às vezes as pessoas, Senhor, pensam, esse é um testemunho tão difícil. Mas acaso alguém tem dificuldade de testificar a respeito do sol? De testificar que o sol brilha, que o sol aquece, que o sol sara, que o sol dá vida. Senhor, ninguém discutirá que o sol brilha, ninguém discutirá que o sol aquece. Nós estamos aqui para testificar da verdadeira luz. As trevas lutaram, contenderam com a luz, mas não puderam prevalecer. Senhor, jamais as trevas prevalecerão. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém.